Gravando um vídeo aqui para fazer alguns breves comentários sobre a atual conjuntura geopolítica, né? E essa iminente, possível ameaça de mais escalada no sistema interestatal diante de um possível ataque iraniano a Israel nas próximas horas, ou nos próximos dias, ou nas próximas semanas. O fato é que haverá uma retaliação. Não se sabe ao certo em que nível, porque o Irã atua, de certa forma, de maneira até muito responsável e quase como um adulto na sala, diante de um regime genocida e de extrema-direita representado pela figura do senhor Netanyahu, que busca, por outro lado, escalar a guerra no Oriente Médio, porque esse regime se vê pressionado internamente pela própria sociedade, que antes da incursão em Gaza o pressionava a cair, e agora, depois de tudo que foi feito, eles não podem voltar atrás. É como a história do universo em expansão. Quando o expansionismo belicista começa e passa de um ponto de não retorno, esse não retorno se torna real. Até porque o retorno seria uma quase confissão de fracasso, não é? Então é esse paradoxo que nós vivemos nesse momento, do ponto de vista do mercado, né? Dos agentes do capitalismo, dos investidores ou dos especuladores. A gente tem visto uma movimentação muito curiosa do ouro, e eu sempre faço questão de analisar o movimento do ouro, porque é um ativo que representa muito bem os altos e baixos da escalada geopolítica e da instabilidade global. Quando a escalada ela se torna mais grave, quando a instabilidade se torna maior, o ouro tende a subir. Nesse momento ocorre algo curioso, porque não só o ouro, como o dólar também sobe, porque em geral, em situações normais, quando o dólar sobe, o ouro cai, porque em geral os investidores, quando buscam o dólar, eles buscam juros americanos e o ouro não paga juros. Então, tanto que havia a expectativa recente ainda dos Estados Unidos pararem de subir a taxa de juros, o que favoreceria o ouro diante até de uma situação de instabilidade. Mas quando a instabilidade ela chega a níveis alarmantes, o ouro dispara, como acontece agora, e é o próprio dólar também. Ou seja, e o franco suíço, o iene, o iene japonês, ou seja, todos os ativos refúgios, não é? Porque além da instabilidade já normal, entre aspas, dos últimos tempos, a gente vê um avanço ainda maior de uma guerra interestatal direta, de fato, entre duas potências regionais, o Irã e Israel. Então, o cenário é esse. E mais um comentário também, porque muita gente fala que eu considero um equívoco dizer que é interesse dos Estados Unidos, particularmente do governo do Biden, uma escalada nessa guerra no Oriente Médio. Eu vejo isso como um erro, porque se você olhar, ok, do ponto de vista sistêmico, da teoria do poder, da teoria do universo em expansão, sim, interessaria ao hegemon, os Estados Unidos, que se vê desafiado por potências emergentes em ascensão, que o cenário interestatal se torne cada vez mais instável, para que a vida
desses atores emergentes fique mais difícil. Só que essa história mudou depois da guerra na Ucrânia, porque a Rússia ela passa a jogar o mesmo jogo do hegemon desafiado. Depois que ela começa a sua incursão na Ucrânia, o modo economia de guerra volta a fazer parte da vida cotidiana do Estado russo. Então, se você raciocinar por esse caminho, você vai entender que uma escalada no Oriente Médio, nesse momento, até interessa mais a Rússia do que os Estados Unidos. Em termos sistêmicos globais, interessaria sim aos Estados Unidos uma escalada, um avanço na instabilidade global para dificultar o caminho dos seus desafiantes. Eu escrevi sobre isso várias vezes em artigos, nas minhas colunas no Monitor Mercantil. Na minha tese de mestrado é sobre exatamente isso, só que não é disso que se trata nesse momento, porque o governo, em termos conjunturais, aí a gente estava falando em termos sistêmicos, mas em termos conjunturais, ao governo Biden não interessa uma escalada, porque o governo Biden está disputando uma eleição com o Trump e o seu eleitorado democrata tem reagido de maneira muito ostensiva contra essa guerra. Então não faz sentido o governo americano querer uma escalada. Mas, por outro lado, do ponto de vista da Rússia, talvez seja interessante, porque seria mais uma frente de conflito para o Ocidente ter que lidar. E isso facilitaria a vida da Rússia, que já vive o seu fronte na Ucrânia. Então, assim, raciocinando à luz da realidade, da realpolitik e da teoria, é disso que se trata, não é? Então é isso, encerrando esse vídeo aqui, eu pretendo voltar a gravar vídeos com mais regularidade para o nosso canal Contexto Geopolítico e para o Twitter, tá bom? Espero que até o próximo vídeo muita coisa não tenha mudado, ou tenha, para pior, em geral muda para pior, não é? No cenário geopolítico dos últimos tempos. Fábio Risviana, direto do Contexto Geopolítico.